Boa noite, gente linda, maravilhosa do Porto Digital, meus queridos alunos. Buenas noches, sim, claro. A gente está trabalhando nessa forma, né? Eu vou mandar um material aqui para vocês, em que a gente vai fazer alguns exercícios, né? Sobre cordel. A gente falou sobre, no começo do bimestre, sobre cultura, tipo de cultura, cultura de massa, cultura pop, né? Os conceitos que a gente tinha feito. E aí agora estou mandando um pouquinho do histórico do cordel nessas duas aulas. Tem bem atividade. No primeiro momento a gente tem um texto para ler, né? Sobre a origem do cordel, quando ele era só na oralidade, quando ele era depois passou na escrita, não é? Aí a gente tem uns exemplos de cordelistas bem famosos aqui entre a gente, que é Leandro Gomes de Barros aqui no Brasil, né? E Manuel João Martins Ataíde. Temos também os locais onde o cordel foi difundido, né? Na Europa. Né? Aí tem também aqui quando chegou nas Américas, né? No Brasil, Uruguai, Paraguai. Aí tem um textinho que a gente vai vendo, certo? Aí os conceitos de verso e estrofe. Aí a gente começa a ver as estruturas de cordel quadra, como é uma quadra, né? Que vem quatro versos. Cada frase se chama um verso. Aí vocês vão vendo isso. Aí tem alguns exemplos aqui. Eu botei uns exemplos que a gente vou colocando as cores no final das frases para vocês verem as mesmas cores, tem o mesmo som. Né? Quando tem cores diferentes, os sons são diferentes. Aí vocês vão percebendo quais são as frases que dão a musicalidade do cordel. Né? Então vai ter os tipos de cordel para que vocês percebam quadra, sextilha, septilha, oitava, né? Oitava aos pés do quadrão, décima, né? E aí tem assim o que é um gabarito, né? Que é as letras que a gente coloca correspondente no final de cada cordel. Se uma tem uma sonoridade, eu posso colocar. Eu coloquei cores, mas também tem aqui outros exemplos que eu coloco letra, né? Para exemplificar, sempre começa pela primeira letra ou número, né? Representativo. Então, primeiro som, eu coloco um e assim subsequente. Se a segunda o segundo verso tem um som diferente, eu coloco o B ou 2. Né? Se a terceira é igual à primeira, então eu repito o número e assim a gente vai entendendo como se estrutura o cordel. Depois eu exemplifico aqui vários cordéis, faço uma memorização rápida, né, numa segunda atividade. Aí você responde aqui dentro do que você leu. Continuo, pego um texto bem bom, que é um cordel que foi feito de Leandro Gomes de Barros, que entrou no filme No Alto da Compadecida, né, que é o enterro da cachorra, né, o testamento do cachorro, né, e aí que faz aqui. Depois eu peço uma terceira atividade, que é você fazer uma atividade assim, 1 minuto, você vai botar um relógio, um caderno de lado, e eu boto umas terminações. 1 minuto você vai marcar, 1 minuto, eu vou escrever tudo que vem na minha cabeça que termina com AU. Não é só necessariamente AL, AL, pode ser AO, AO, AO. Semanal, astral, mingau, né? Anual. E aí a gente vê, você coloca 1 minuto, eita, parou, 1 minuto. Aí depois dá outro minuto. El, depois ar, depoisinho, depoisinha. Aí você exercitou várias coisas, né? Vários finais. Massa. Aí passa um outro exercício que você vai vendo um outro verso de Patativa do Assaré, trabalhador da roça, né, numa linguagem bem da poesia matuta. E eu tenho as palavras soltas lá em cima e você vai olhar para a poesia e dizer, eita, qual é a palavra que entra aqui que daria rima, né, pelo que está escrito aqui. Aí você vai vendo essa adequação. E no finalzinho, né, a gente vai fazer, eu peço a vocês para fazer um verso ou um verso não, é um estrofe, 2 estrofes de 6 versos, né? 2 estrofes de 6 frases ou 3 estrofes de 4 versos, 4 frases. E aí, qual é o foco dessa aula? Que você entenda a origem do cordel, que você diferencie as formas que tem no cordel. E essas não são todas, não. A gente está fazendo uma passagem,
né? Você diferencia as formas de cordel: quadra, sextilha, septilha, oitava, décima, redondilha, martelo agalopado, oitavas aos pés do quadrão, e que você compreenda fazendo isso, né? Aí eu vou pegar um pouquinho do conceito que a gente trabalhou sobre cultura e peço para que você faça uma análise, né? Eu peço para você também escrever um texto, né? Um texto falando sobre sua visão. Você vai escrever um texto. Escrever o que é que você aprendeu sobre novas culturas, né? O que é cultura, né? Quais são os nossos hábitos agora novos? Será que a gente vai chegar quando voltar para a aula e vai se abraçar? Né? Eu adoro abraçar vocês, né? E agora, será que a gente vai se tocar só de cotovelo, né? Agora a gente entra nas casas e a maçaneta eu limpo. Como é que tá isso? Como é que eu vou andar no ônibus, né? Como é que a gente está se portando agora? Eu quero que você faça escreva um texto sobre isso. E depois desse texto, você transforme essa impressão que você tem em poesia de cordel. Esse é o objetivo final da gente, né? Além de saber do histórico, de toda essa coisa do cordel, entender como isso faz parte da nossa comunicação, como foi uma forma de linguagem, né? E você fazer esse cordel. E depois de você fizer esse cordel, você pode fazer na batida, né? De cordel, né? E colocar a sua opinião nesse. Ou então você pode fazer também numa forma mais contemporânea, que seria um rap, né? Um hip hop também, né? Um funk, entendeu? E que você colocasse essa sua construção numa construção melódica. Se você se sentir pouco à vontade, você só faz ela escrita, né? Tenta colocar numa musicalidade, né? Dentro do cordel, batendo palma, né? Tum, tum, ou colocar num hip hop, tum, tchá, tum, tchá. Você que está aí me escutando, vai vir o corona e vou modificando e você vai construir o que você quiser, né? Mas o importante é você fazer uma análise, fazer uma reflexão do seu ponto de vista do que a gente está num momento muito rico. Estou logo avisando, a gente está num momento muito rico de toda a ordem, né? E o mais importante de você é fazer essa análise para que você possa expressar artisticamente, né? Se você não sente vontade de cantar, mas pelo menos na escrita, certo? E você vai me mandar isso, né? Essa poesia, o final de tudo, depois de todo o exercício, você vai mandar essa poesia em 3 estrofes, né? Ou a gente vai discutir no Zoom, que aí eu vou abrir um horário para que a gente faça essa discussão da dúvida do que ficou e que você coloque isso para mim. Tá certo? Então, mostra o teu verso, pode ser que a gente leia coletivamente nessa tua construção. Cada um vai ter um tempinho para falar, né? Vamos abrir para os primeiros anos, né? Então, quem tem construído, a gente vai lá e bota para moer, tá bom? Um beijo, buenas noches, né? E a gente nem fecha a coisa de cordel, porque a gente vai fazer o cordel nas outras 2 aulas. A gente vai trabalhar a história da xilogravura, a composição, a estrutura de cordel dentro de uma composição, de fazer mesmo a técnica. Se a gente fosse fazer um cordel hoje, o livro mesmo, tá? Pra gente fazer em casa. Um cheiro e boa noite. E as dúvidas a gente tira para a semana. Eu vou colocar o horário que vou estar disponível. Beijo.